Vamos lá, vamos ver se agora a gente consegue. As pessoas estão voltando. Deixa eu arrumar aqui. Vamos ver se agora a gente consegue chamar as meninas aqui. Oi! Deu certo, graças a Deus. Boa Boa tarde, tarde a Natália. todos Tudo bem? vocês. Tudo bem? Eu tô aqui ansiosíssima para entrar. Eu já mudei, já Mas alterei tudo para ver se eu conseguia. você Como viu que eu posso que foi só ajudar? reiniciar. Realmente, acho que Mas deu deu algum certo. problema ali que a gente teve que reiniciar. Acho que não ia dar certo se a gente continuasse tentando ali, né? Então, É que a live já tava travando. Aí eu coloquei travou, travou. Aí eu saía, voltava, mas eu acho que era alguma coisa de conexão mesmo. Não é, tava nos com nossos certeza. Não, controles. mas que bom que deu certo então, né? Resolvido e a gente pode conversar agora. E a gente vai falar um pouquinho sobre o Guido, né? Sobre o livro do Guido, mas eu só queria fazer um parênteses aqui, né? E falar que a Natália, ela é autora também da editora Clube da Cultura, né? E junto com a Grazi Ferreira e com a Rose Almeida, né? Elas fizeram esse livro aqui, né? Que é Em Busca do Planeta Realidade. E eu só queria deixar registrado que é um livro muito importante para mim, porque foi o primeiro da editora da Cultura que eu li. E o primeiro que eu fiz vídeo também, lá no Instagram, né? E é um livro maravilhoso, assim, né? Recomendo quem não conhece ainda, né? Então, só deixar esse parênteses aqui registrado, tá bom? E a primeira pergunta que eu queria te fazer é como que você virou autora? Como que surgiu isso na sua vida? Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né? Eu, a Grazi e a Rose, a gente tem uma parceria já há um tempo. A gente se conheceu pela internet, depois eu tive a oportunidade de conhecer a Grazi pessoalmente, inclusive ela vai nos aniversários dos meus filhos. É muito legal que a gente mora próximo. E assim, para mim é uma alegria muito grande estar participando desse momento tão especial que é o lançamento de um livro infantil e ainda que seja virtual, né, feito virtualmente, gente, vocês não têm noção do que representa esse marco de lançamento, né? É quando a autora apresenta para vocês um presente. Um presente. E esse presente, ele não é instantâneo. Você compra o livro, você lê o livro e pronto. Não. Você vai ter um momento especial em família. Então, as autoras, quando fazem livros infantis, elas querem proporcionar esse momento especial em família. Então, eu fico muito feliz da Grazi ter me convidado para participar desse lançamento dela. Sou muito suspeita em falar da Grazi, porque gosto muito, tenho todos os livros dela. E ela tem uma visão muito assim dela. Eu acho que já dá para traçar assim, olha, esse é a cara da Grazi, esse livro é a cara da Grazi, o jeito de escrever, as ilustrações e são sempre muito surpreendentes e tocam o nosso coração. Então vale muito a pena conhecer. Agora eu quero falar um pouquinho, né, de mim. Eu caí nesse mundo de paraquedas, porque eu sempre fui advogada, advoguei muitos anos, morava em Minas Gerais, me casei, mudei para São Paulo, aí queria advogar ainda, procurei algumas oportunidades, mas aí logo engravidei e parei de pensar em advogar. E então eu comprava muitos livros para os meus filhos, né? Para o meu filho primeiro. E aí eu comecei a observar e falei assim, nossa, eu acho que eu posso escrever alguma coisa do meu jeitinho, sabe? E eu tava com uma questão sobre a rotina do sono com ele. Então foi quando eu comecei a escrever. Então, na verdade, foi o primeiro livro que eu fiz. Na época, foi assim, eu vou escrever e vou ver o que que dá. Não imaginava que eu iria me tornar escritora de livros infantis. Mas aí a gente toma gosto, né? E a gente vai fazendo, e vai fazendo. E as ideias vão surgindo. Então, eu sou muito feliz de ter fechado a minha proposta como advogada e iniciado um novo caminho que, para mim, me faz muito mais feliz. E eu percebo que eu consigo fazer outras Ah, pessoas mais felizes que também. legal, isso é muito importante. E você lembra do primeiro livro que você leu lá quando você era criança? Você tem alguma memória com livros? Então, antigamente, gente, eu falo antigamente porque antigamente mesmo, eu tenho 40, um pouquinho mais de 40 anos.
Então, naquela época, o que a gente gostava, assim, que era mais acessível, era os gibis da Turma da Mônica, né? Às vezes tinham alguns livros internacionais que chegava ali da Disney, mas era muito difícil. A gente ganhava só na época Uhum. que era aniversário. Então, a gente não tinha esse acesso grande a livros, não. Eu tô falando aí de 1980 e poucos até uns 90. Depois, a gente começou a ler livro porque era obrigado. Então a gente fazia faculdade, a gente queria fazer faculdade, então tinha que estudar o livro que a professora mandava. Então a minha família não tinha esse hábito de ler sempre, embora meu pai lesse bastante jornal, revista, esse tipo de coisa, mas a gente não tinha assim um autor predileto, eu não fui criada dessa forma. E justamente por isso eu queria fazer diferente com os meus filhos. Então eu comecei a pensar, eu preciso criar um hábito de leitura, fazer com que eles leiam mais e gostem de ler, porque lá na frente eu tive uma dificuldade tanto para estudar para o vestibular, quanto para compreender os livros da faculdade de Direito. Então, quando a gente começa a ter o hábito da leitura, depois fica tudo mais fácil. Então, eu quis fazer com os meus filhos começar mais cedo, de bebezinho. Mateus, com 1 ano e meio, 2 anos, eu já lia muito para ele. Sim, Então, sim. A vale a pena. professora Cássia aqui, ela até falou, né, que a leitura é muito importante na formação da criança, né? E é importante mesmo que a criança goste de ler, porque quando a gente é obrigado, né? Tudo que a gente é obrigado, a gente fica, ai, que saco, não quero, né? Tem aquela coisa toda. Então, é importante que a criança goste de ler, né? Se a criança gosta, fica tudo mais fácil, né? Então, isso é... E hoje tem todos os tipos de assunto de livros. Igual, por exemplo, aqui em casa, eu vou até falar para vocês, ó. Aqui em casa, às vezes, o Matheus fala, ai, mamãe, eu não quero mais ler. Aí eu falo, vamos ver um assunto que você gosta? Esses dias ele ficou mais de um mês sem ler nada. Eu falei, vamos pegar um livro de futebol? Aí eu comprei um livro que falava de uma historinha de um menino que jogava futebol. Ele amou a história. Então a gente tem que, né, como mãe, a gente tem que ser mais esperta, pegar os livros que interessam. Esse Hum, livro, Guido, o Rei do Queixo Erguido, que aliás eu fui uma das primeiras a comprar, gente, ele vale muito a pena. Porque ele vai trazer, primeiro que olha só, não existe um reizinho desse jeito nas histórias por aí. Então ele é super autêntico. Ele tem um perfil, uma ilustração maravilhosa, que é agradável, que é bem colorida, que atrai as crianças e a história é muito legal. A gente, aqui no caso, a Grazi vai tratar de um assunto que é um pouquinho mais complicado, mas as crianças lendo, elas pegam o tema certinho. E assim, elas não falam, ai, minha mãe vai começar um livro com lição de moral. Não é. Elas falam, tá nossa, embutido ali, olha o que né? aconteceu. Gente, e é muito legal, porque o estilo das histórias, ó, as ilustrações, todo o enredo é muito legal. É E muito a, legal. Esse e a livro Grazi tá te show. contou, assim, em primeira mão do Guido? Você ficou sabendo antes? Como é que você ficou sabendo desse livro? Eu vi pelo Instagram dela e falei, nossa, que legal. Só que eu não imaginava, né, Guido, o rei do queixo erguido. Eu já imaginava que ele fosse Uhum. o mandão e tudo. Mas eu não imaginava jamais todo o roteiro da história. É muito legal. É muito legal. E ela ainda Ah, me contou uma novidade já que eu vamos falei, falar não, sobre. Já eu não vamos falar imagino. Eu sobre a falei, novidade. Mas o que te impressionou mais no muito livro, legal. assim? Qual que é o destaque para você desse livro? O destaque é o seguinte: eu conheço muita gente que é tipo Guido, tá? Inclusive, até a gente, eu, por exemplo, eu às vezes, não nesse sentido de tipo, eu sou o melhor, mas às vezes a gente acha, principalmente as mamães aí, a gente acha que só a gente Uhum. que dá conta. Só a gente que faz o que é certinho. Só a gente que dá conta de educar o filho. Só o jeito que a gente faz é que tá certo, né? E o Guido vem mostrar pra gente uma questão muito importante. Porque quem se acha muito, né, que acha que é o melhor de todos, acaba ficando sozinho. E o que que adianta? Eu acho legal até falar com as crianças. O que que adianta você ter um monte de brinquedo, você ter uma casa super legal, você ter um monte de coisas para fazer, pais maravilhosos, mas você ser uma pessoa sozinha? Quem vai brincar com você? Quem vai ler com você? Quem vai curtir a vida com você? Então, não adianta você ter tudo, vamos dizer assim, mas ser uma pessoa sozinha. Não vai adiantar. Então, isso é o que mais me chamou a atenção, porque hoje em dia tem muitas famílias que têm um filho único,
que tem um filho muito mimado, que o filho tem tudo que quer na hora que quer, mas talvez falte o que é o mais importante, que é uma companhia, que é um amiguinho, que é uma pessoa para compartilhar a vida, porque a gente não foi feito para viver sozinho, a gente precisa das outras pessoas, né? Então eu acho que esse livro é tão legal, porque ele não alcança só as crianças, mas toda a família, vovô, titio, professora, né? Às vezes as professoras acham assim, eu sei muito, eu dou conta de tudo, mas é uma pessoa tão certinha, tão enérgica, tão tudo certinho, correto, que é uma pessoa sozinha. E às vezes a professora está esperando um aluno ali para dar um abraço, falar, professora, eu gosto de você, e quebra, professora, e fala, ah, meu Deus do céu, eu não posso mais ser tão brava Sim. assim. Não é Então fica a verdade? dica também para professores, é um ótimo livro para trabalhar, né, com as crianças aí. E você disse, né, que tem um filho, né? Você chegou a ler para ele? Como é que foi? Sim, na hora que chegou o livro eu já li. Falei, Matheus, vamos ler o livro Guido, o Rei do Queixo Erguido. Aí o Matheus tá com 7 anos. Ele já olhou e falou assim: olha, rimou, Ah, que legal. Guido erguido. Eu falei, isso aí. Ele pega essas questões. Aí eu comecei a ler tudo e ele, nossa, mamãe, mas e aí? O que vai acontecer? Porque é um livro que você vai lendo e a criança fala, e aí? E aí? E aí? A gente fica esperando, sabe, o final. Então é bem legal. E ele gostou bastante. Ele falou: é, mamãe, realmente a gente não pode ser assim. De vez em quando meu filho fala, sabe, eu não tenho uma autoestima muito boa. Mas às vezes eu falo assim: não, que isso? Isso daí eu dou conta. Que é isso? Eu dou conta tranquilo. Aí ele fala: mamãe, você está se achando. Eu falo: não, não é possível. Então, às vezes, é legal, as crianças nos surpreendem, né? E ele gostou muito, muito. Ele falou: nossa, eu gostei bastante, mamãe. Eu falei pra ele, falei, vamos levar um dia o livro na escola? E aí, quem sabe, a tia Grazi vai lá contar o livro pra vocês, a história do livro, e Nossa, ela é seria super legal. sensacional. Porque a Grazi tem todo um jeito de contar também, né? A Grazi o legal das escritoras que também contam histórias nas escolas é que elas não Uhum. leem o livro totalmente, né? Ela conta do jeito e atrai a criança para participar. Então, isso é mais uma atividade de treinamento e de integração, né? Que o livro proporciona. Então, é muito legal. Eu gostei, todo mundo aqui em casa gostou. E a minha filha pequenininha, de 2 anos, ela ficou assim, porque ela não fala ainda muito. Então, mas toda vez que eu ficava assim, ela repetia, sabe? Então, eu acho que Sim, dá com para agradar toda certeza. a E, família. né, e que oportunidade a gente tinha, por exemplo, quando a gente era criança, de conhecer um autor de livro. Eu nunca conheci. Então, assim, que mágico, né? Você vê aquela Né? pessoa que É escreveu, que legal. fez tudo aquilo e poder compartilhar um pouquinho. Então, hoje em dia a gente até tem mais, né, acesso, né, no Instagram, as crianças podem ver, por exemplo, né, um vídeo, mas antigamente não tinha isso, né? Então, seria tudo mesmo. Era tipo um popstar, né? Nossa, nunca vou conhecer. Hoje em dia, nossa, é muito legal, porque tem muitas mães, né, e muitas escritoras novas, e elas estão fazendo esse trabalho de Uhum. voltar para as escolas. Porque também não adianta, assim, cada autora tem uma missão, né, tem um interesse. Mas eu acho que o mais legal de tudo é que o nosso livro chegue ao máximo de crianças possíveis, né? Os nossos livros, porque assim, a gente vai estar passando as histórias e elas vão contando umas para as outras. E quando a gente vai visitar uma escola, que as crianças falam: peraí, mas foi você que escreveu esse livro? Aí a gente fala: foi. Aí a Grazi, né, mostra a fotinha, que é aqui, eu aqui. Nossa, a gente ainda brinca, parece. Ah, mais ou menos, né? As crianças são muito autênticas, mas isso é muito legal, porque a criança também vê que ela pode ser escritora, que ela pode ser ilustradora. Eu sempre, quando vou para as escolas, eu incentivo isso. Às vezes, na nossa época, quem desenhava muito bem, o pai falava assim: não, isso daí não dá dinheiro, não. Vai Não tem mexer com futuro. negócio de desenho, não. E hoje a gente sabe o quanto é caro um trabalho de ilustrador, né? Então, assim, a gente tem que incentivar, porque as crianças têm talentos para escrever, têm talentos para desenhar, para colorir, para imaginar. Então, a gente precisa incentivar isso, porque é uma coisa que é a essência da criança. Se a gente poda isso,
a gente vai virar tudo robô mesmo, porque lá pra frente vai ser mais ou menos isso, mas a criatividade o Sim, robô não tem, sim. só o ser E humano. às vezes Então a gente tem que a gente incentivar acha que isso. inteligência é só você ser bom em matemática, é só você tirar 10 na escola, mas existem múltiplas inteligências, né? Então, tem que ser valorizada Sim. também, né? A criança que vai bem no esporte, a criança que gosta de desenhar, a criança que gosta de escrever, né? E conhecer um autor, com certeza, pode dar aí mais esperança para a criança, né? Falar, nossa, eu também consigo, né? Se ela conseguiu estar aqui na minha frente, eu também consigo, né? Uhum, Então, isso é bem legal. uhum. Deixa eu só ler aqui o que, que as pessoas estão falando. Aqui, Grazi Trombini falou: a Grazi é incrível e nasceu com esse dom lindo. Realmente é um dom, né? Porque quem lê esse trabalho consegue ver que ele foi muito bem escrito, muito bem feito, e é um dom mesmo que ela tem, né? E aqui a Michelle falou: isso é verdade, hoje em dia podemos conhecer os autores dos livros e eu incentivo a leitura da minha sobrinha. Então, isso é muito legal. É isso. E olha que legal, é sobrinha, entendeu? Gente, ó, madrinha tem que incentivar, avô, a avó, é toda a família. Às vezes a gente olha uma criança assim que tá numa família e fala, nossa, parece que ela não incentiva muito a leitura. Vai lá, compra um livrinho, entrega. Olha, a tia lembrou de você, olha que legal. Aos poucos, entendeu? Você vai ser referência de leitura da criança. Imagina, às vezes os pais é muito atarefado, não tem como ler. Fala, não, eu gostava da minha tia, porque minha tia sempre me Vou dava um deixar aqui a livro, pergunta: né? quem que deu livros para crianças nos últimos tempos? Escrevam aqui. Quero saber quem que deu livro para crianças nos últimos Eu muito. tempos. E se você não deu, a oportunidade está aqui, ó. Tá aqui. Se você comprar esse livro durante a live, você ganha outro. Então você pode dar 2 livros para a criança e ainda tem um brinde especial. Então, não percam tempo. Olha que legal. Não, e ó, olha que bonitinha. A Grazi ainda coloca todo autografado os livros, sabe? Com muito carinho. É assim, quando chega o envelope, é um presente, galera. É chegar e falar, nossa, o carteiro deixou, é o meu livro, nossa, que legal, vamos abrir, vamos ver o que que é. É isso, a gente tem que incentivar um momento especial. Então tem que fazer isso tem que fazer um momento especial qualquer leitura, entendeu? Não é só pegar o livro e falar, vamos ler, senta aqui, vamos ler. Não, falar, olha que legal, a gente vai ler um livro hoje, olha que legal. E deixar as crianças imaginarem tudo que está acontecendo, Com né, na história. certeza. E Então agora é eu queria muito. te pedir para você deixar uma mensagem para quem quer escrever, quem quer começar a escrever para crianças. O que, que você pode falar? De repente alguém está assistindo a live e tem esse sonho e pensou, eu não consigo, não é para mim. O que, que você pode falar para essas pessoas? Eu acho o seguinte, ó, tem muita gente que me procura que quer publicar um livro infantil, mas tem vergonha, tem medo, tem, não sei. O que eu quero falar para vocês é escrevam. Pega um documento Word lá, um programa Word, todo mundo tem um papel, folha sulfite. Escreva o texto, ponto final. Terminado o texto, você vai ter a ajuda de revisor, diagramador, de ilustrador. Todo mundo é uma equipe que vai te ajudar a fazer com que o seu texto transforme num livro maravilhoso. E mesmo que você fale assim, eu quero escrever, mas eu queria escrever um livro só para meu filho, para minha família, não tem problema. Imprime lá 100 exemplares, 500 exemplares, eu não sei como que tá a questão das editoras, mas imprime e deixa quieto. E me conta se o bichinho da escrita não vai picar vocês. Porque quando a gente pega o primeiro livro e que chega, a gente se emociona. A gente chora de verdade, parece que é um filho que está nascendo. Então, eu acho muito difícil a pessoa que escrever um livro só. O que falta é vocês realizarem. É realizarem. E não pense que vai ter crítica, que vai ter. A gente não consegue agradar todo mundo. Faça por você, pelos seus filhos, pelos sobrinhos, pelos familiares, entendeu? E depois a gente vê o que faz. Mas façam, a gente está precisando tanto de escritores novos, com boas ideias, com valores que realmente vão trazer as crianças a refletirem, pensarem, crescerem, evoluírem. Tem tanta coisa ruim sendo feita, a gente tem que fazer coisa boa para competir, galera. Porque senão tá difícil. Porque hoje em dia, assim, nada contra, mas um pouquinho contra. Os YouTubers, qualquer coisa aí famosa aí do Instagram, vai lá e faz um livro, aí porque ele é famoso, ele vende, mas o negócio é ruim. Então a gente precisa como? Competir com isso. Como?
trazendo amor, trazendo valores importantes, trazendo a importância de estar em família, sabe? Trazendo ensinamentos e histórias legais, divertidas. Porque senão as crianças nunca vão preferir um Sim, livro com do que um certeza. computador. E o livro é essencial. Até o. Ai, gente, como é que. Agora, Bill Gates, que falou que prefere primeiro dar o livro para o filho para depois o celular. Olha, o cara é que criou tudo isso, vamos dizer assim, né? E ele tá falando a importância do livro. Então, gente, por favor, nos ajudem, Sim. escrevam, publiquem. E a editora é maravilhosa, procure a Samantha. Eles têm uma abertura muito legal. Eles não vão deixar vocês sozinhos, entendeu? Por exemplo, ah, não, mas eu acho que o meu texto tá muito ruim. Eles vão delicadamente conversar, vai organizando, até chegar um texto Sim. legal. Então, não O tenham medo. Flávio, né, da Editora Clube da Cultura, ele falou um pouquinho sobre o processo de ilustração do livro e eu fiquei chocada, assim, tinha coisas que eu nem imaginava, né, que ele colocou. Então, assim, cada detalhe, né, eles contribuem muito, assim, para que a obra só cresça, né? Então, isso é muito legal. Sim. E o João aqui perguntou como é que faz para comprar. Gente, entre em contato com a Grazi no direct dela, fala para ela, né, que vocês querem comprar o livro e vocês conseguem ganhar outro, né? Comprando durante a live, vocês ganham outro e também o brinde, tá? Então, entre em contato ali Vale a com a pena. Grazi, né? E a novidade, né, que a gente ficou sabendo, né? Um pequeno spoiler aqui, que vai ter uma continuação esse livro. Então, assim, para quem leu, ele termina ali, né, meio assim, né? A gente fica, mas e aí? O que, que vai acontecer? Quando eu descobri que ia ter continuação, eu fiquei muito ansiosa. Eu falei, nossa, eu preciso saber o que, que vai acontecer com o Guido, né? Será que ele vai continuar soberbo? O que mais, né, que tem para acontecer com ele? O que você acha? Você tem algum palpite? Nossa, eu não faço ideia, porque eu não pensei nunca que ia ter uma continuidade, né? Eu pensei que, bom, é isso mesmo e pronto. Ele que escolheu, ele que colha os frutos das decisões dele. Mas quando a Grazi falou, Natália, vai ter continuação, eu falei, meu Deus. Eu só espero que ele repense das atitudes dele, que ele seja um cara bonzinho. Eu só espero isso, porque é importante a gente acreditar no ser humano. Por pior que ele pareça, né, ele tem uma solução, né? A gente tem que acreditar, só que depende da pessoa. Não adianta a gente falar 1000 vezes, se a pessoa não quiser mudar, não adianta. Então eu confio plenamente na Grazi, eu sei que o negócio vai ser legal, já quero o segundo, entendeu? E eu tenho certeza que vai ser muito legal, mas eu não faço ideia, porque a Grazi é muito criativa, então não dá para Também imaginar. estou super ansiosa aí para saber o que, que aguarda, né? O Guido, né? Vai ter mais personagens? Será que não sei, será que vai explicar alguma coisa? Estou ansiosa aí para saber a continuação e tendo continuação a gente vem trazer as novidades aqui para vocês, tá? Então eu queria te agradecer, Natália, pela nossa conversa aqui. Foi muito legal, né? Saber um pouquinho mais sobre você, né? Sobre você como autora também, né? E também sobre a obra, né? Porque como amiga da Grazi ali, você participou muito, né? Vocês têm um livro juntas também, né? Então, te agradecer e te parabenizar por todo esse trabalho que você tem feito, né, até então. Obrigada, eu que agradeço. Parabéns para vocês, sucesso e pessoal. Comprem um livro, porque eu comprei, não tinha essa promoção. Então aproveitem, viu? Comprem já. Ah, mas não sei o que. É agora. Manda aí no direct da Grazi. Grazi, qual que é seu Pix? Ela passa, você já manda. Tem que ser hoje, porque acabou a live, Isso, acabou a ela promoção. envia por Viu? Eu correio, que estou tá? Se falando. vocês, né, não moram perto e tal, ela envia por correio, então não se preocupe. É, sim, sim. E tudo certinho. E olha, eu vou falar, vale muito a pena. Depois vocês vão me falar. Pode falar, Natália. Nossa, ainda bem que você falou, porque o negócio é muito bom mesmo. Viu? E eu não tô ganhando nada de percentual, não, viu? É importante dizer isso. Eu tô falando que é bom de verdade, vale a pena. Tá bom? Ó, um beijo pra vocês. Continuem aí, eu vou ficar na live só digitando aqui. E sucesso pra vocês. Sucesso, Grazi. Mais um, ó, Obrigada, fenomenal aí seu, viu? Natália. Até Um mais. beijo. Continuem aqui porque a gente vai chamar uma outra convidada agora, tá? Que é a Rose Almeida, também autora, né? Fez esse livro que eu mencionei antes, né? Que é Em Busca do Planeta Realidade, junto com a Grazi, né? E a gente vai continuar conversando sobre o livro, então fiquem aí. Agora vamos chamar aqui a Rose.
Agora eu consegui chamar aqui de primeira, então vamos lá. Vamos ver se ela entra aqui para a gente continuar falando mais um pouquinho. Vamos ver. Espera aí, que tá com problemas aqui de câmera. De câmera? Aí, oi Rose, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. A gente está muito feliz em ter você aqui, né? Como eu falei para Natália, esse primeiro livro, né, ele é muito especial para mim, esse livro que vocês escreveram, né? Porque foi o primeiro que eu li, o primeiro que eu fiz o vídeo, então parabéns por todo esse trabalho, né? E assim como eu perguntei para ela, né, o porquê que ela virou autora, eu quero saber de você também. Como que surgiu isso na sua vida? Como que você virou autora? Certo. Primeiro eu quero agradecer, né, a Grazi pelo convite. É um prazer, né, estar aqui participando desse lançamento. Fiquei muito lisonjeada, né, quando ela convidou. Agradecer a editora também, a você que está aí mediando nessa live. Grazi, já aproveitar para te desejar assim, todo sucesso com esse novo lançamento. O livro está incrível, incrível. Eu queria dar spoiler, mas eu não vou dar, porque vocês vão ter que comprar o livro, tá, gente? Vai todo mundo comprar o livro. Para saber Mas só o que posso falar acontece com o livro, tem que comprar para não é saber, né? verdade. Então, a minha história ela é um pouco parecida com a da Natália. Caí de paraquedas aí nesse mundo literário, mas assim, no meu caso foi porque eu comprei um livro para minha filha e quando eu li o livro, eu não gostei do livro. E aí naquela noite eu fiquei pensando, gente, não é possível que uma pessoa fez um livro desse e esse livro chegou aqui para minha filha. Não, se ele escreveu esse livro e está vendendo, eu também posso escrever. E aí naquela noite eu escrevi a minha primeira história. E aí, graças a essa história, eu conheci a Natália, depois conheci a Grazi, porque eu estava procurando pessoas que me ajudassem a publicar o livro. Então a Natália, na época, me deu muitas dicas, me ajudou muito, e a gente foi estreitando os laços. Ai, Mas começou dessa forma. essa amizade, né, só cresce, né? Só contribui aí entre vocês, né? Isso. Ai, que legal. E você lembra o primeiro livro que você leu? Tem alguma coisa que te marcou muito na infância? Então, quando eu era pequena, né, o acesso aos livros era muito difícil. Era só as pessoas que tinham condições financeiras altas, né, que tinham condições de comprar livros. Mas eu lembro muito da minha mãe contar histórias. Minha mãe sempre contou muitas histórias para mim e para os meus irmãos. E eu amava na hora que chegava a hora dela sentar com a gente e começar a contar as histórias. Mas o livro assim que eu peguei por gosto para ler, eu já tinha 21 anos. Eu cresci ouvindo histórias, mas chegou uma época que eu tomei raiva dos livros, porque é aquela fase da escola que o livro ele é imposto. Ele não é apresentado como uma forma de prazer para as crianças. E aquela imposição, aquela cobrança me fez tomar raiva dos livros. E eu, inclusive, repeti um ano na escola por causa de leitura. Eu odiava ler. E aí, depois de tomar bomba, né, de ver meus amigos indo e eu ficando, aí a minha tia um dia falou comigo se eu não tinha vergonha, né? Uma moça daquele tamanho que não gostava de ler. E aí foi quando eu comecei a ler aos poucos, lia resumo de novela, lia horóscopo. Aí fui ver, estava lendo o jornal de capa a capa e veio então aquela necessidade, eu preciso de algo mais. E aí foi quando eu peguei o primeiro livro, O Menino do Dedo Verde. E aí me emocionei muito com esse livro e daí para frente eu descobri não só que eu amava ler, como eu gostava de escrever também. Ai, que legal. Nossa, sua história, ela é muito legal, até para mostrar uma superação, né? Porque às vezes a criança não vai bem na escola, tem dificuldade de aprendizagem e ela acha assim, não é para mim, não é para mim. E nem você é a prova viva de que você virou uma autora depois, né? Então, assim, mais Verdade. superação do que isso não tem. Então, ler é para todo mundo, escrever é para todo mundo também. Sim, e eu tenho uma amiga, né, da faculdade que ela fez o TCC dela contando a minha história, porque ela tem a Legal. enteada dela e a enteada tinha problemas na escola, foi diagnosticada com várias coisas, tomava vários medicamentos
E quando veio a pandemia, que a enteada ficou com ela foi percebendo que o problema da menina não era questão de tomar remédio. Ela precisava de afeto, ela precisava de carinho. E aí ela contou a minha história para a menina. Falou, olha, na minha turma tem uma menina que não gostava de ler, que tomou bomba. Hoje ela é escritora, ela já escreveu tantos livros. E a menina então ligou aquela luzinha na cabeça dela e falou, eu quero ser igual ela. E a menina virou outra na escola. Ela diminuiu o medicamento. Então, assim, a menina deu um boom, sabe? De progresso. E aí ela fez o TCC dela contando a minha história. Eu não sabia. Aí no dia da apresentação é que ela contou. Eu chorei horrores. Não imaginava, nunca imaginei. Então, realmente, assim, a gente tem que contar as histórias. Porque eu falo muito que, às vezes, uma história que pra mim é insignificante, é uma coisa boba. Ah, bomba, todo mundo já tomou bomba. Um ou outro que não tomou, que passou direto em tudo. Mas não é só um tomar bomba. Foi um tomar bomba por um motivo específico. Que pode ter outras crianças passando por esse problema. Então, a gente precisa contar nossas histórias. Exatamente. E qual você acha que é a importância da leitura na vida da criança? Olha, eu sou suspeita para falar, mas eu acho, assim, totalmente importante. Eu acho que toda casa, toda família tem que ter livros em casa, tem que comprar livro para as crianças. Às vezes as pessoas têm um poder aquisitivo menor, mas tem muito lugar que vende livrinho aí barato, você pode comprar no sebo. Mas é muito importante, porque através das histórias, as crianças elas conseguem verbalizar um sentimento, alguma coisa que está acontecendo com ela. Através das histórias, você consegue conversar com as crianças e chegar em algum assunto mais delicado. Então, para mim, assim, a história, os livros, é tudo. Hoje eu não consigo me ver sem ter um livro, sem estar escrevendo alguma coisa. Até mesmo em sala de aula, eu trabalho muitas histórias com as crianças, porque eu vejo a diferença que faz quando você conta uma história e aí depois você vai trabalhar aquele assunto com elas. Então, é muito importante. Sim, e já puxando um gancho aí do que você falou, né? De que as histórias são importantes para a criança verbalizar um sentimento, né? Algo que ela está sentindo. Como que você acha que o Guido consegue impactar as crianças e os adultos também que lerem essa história? Sim, é interessante porque assim, as pessoas às vezes acham que a gente escreve só para criança, né? E na verdade, eu, Rose, né, como autora, eu acredito que as histórias elas não têm idades. Elas servem para 0 a 100 e a gente não pode taxar, né? Ah, o livro é tal faixa etária, porque mesmo uma criança pequena, ela vai ter a interpretação dela daquela história. E a história do Guido, ela vai mexer muito com as crianças, porque tem muita criança que é um Guidozinho, né? Tá ali, assim, aquele reizinho que quer mandar nos pais, nos irmãos, vai para a escola e tem aquele embate com os outros amiguinhos, porque acha que é só a vontade deles que tem que prevalecer. Então, esse livro, assim, a Grazi arrasou, né, na história, na forma como ela conduziu a história. Eu achei super interessante, assim, ele vai passando, né, pelos reinos e você fica naquela expectativa. Não, agora vai acontecer alguma coisa, agora o Guido vai, né, abrir os olhos. E a gente fica ali esperando. Então, assim, ficou uma história muito bacana e ficou realmente, assim, aquele gostinho de quero mais, né? Isso. E o que você espera da continuação? Então, a Grazi, ela comentou, né, quando eu mandei para ela, falando o que eu tinha achado da história, né, e tal, e aí ela comentou que ia ter a continuação, e aí eu já fiquei imaginando, né, porque os livros, a maioria, ele termina, né, e viveram felizes para sempre e fim. E o Guido, ele não passa aí por esse caminho, né, a estrada que ele pega é um pouco diferente. Então, eu imagino, assim, que vai haver um quebrantamento aí, esse queixinho dele, eu acho que vai dar uma diminuída. Eu imagino que ele vá aprender alguma coisa depois de ficar sozinho, né? Eu acho que A gente espera, né?
que a pessoa seja, por mais orgulhosa que ela seja, ninguém quer ficar sozinho, né? Nós não nascemos para ficar sozinhos. Então, eu acredito que vai ter coisa bacana aí. Vai ter ensinamento bom aí. Estamos curiosos para saber. A Natália falou até que esse livro poderia virar um filme ou uma série. Já pensou? Seria muito legal, hein? Não é? Essa história, né? Porque é realmente uma história que tem muito para ensinar para as crianças e para os adultos também, né? Você conseguiu identificar alguma situação da vida real nessa obra? Alguma coisa, às vezes, para crianças? Não só crianças, né? Igual eu falei, as histórias elas falam para os adultos também. E assim, há pouco tempo eu vivi uma situação com um Guido e foi uma situação bem chata que trouxe assim uma certa decepção para mim, para o meu marido. Então, assim, a gente vive hoje em dia cercado de Guidos, né? Que acham que às vezes ter dinheiro, ter um status é o que importa, né? Então a gente passou por uma situação onde a soberba das pessoas trouxe um machucado, trouxe uma ferida. E a gente está cercado desse tipo de pessoas. Então a gente precisa saber lidar, né, com esse tipo de pessoa, lidar com as situações. E a história do Guido, ela vai trabalhar isso com a gente. Ela vai trabalhar que existem pessoas assim, como a gente lidar com esse tipo de pessoa, como a criança que tem um amiguinho assim, como é que ela vai lidar com ele, como que vai ser ali o dia a dia na escola, em casa, na vizinhança. Então é muito importante. É um tema que a Grazi assim, escolheu, que como a Natália falou, é um tema difícil, porque ninguém quer falar dessas coisas, né? Então é um tema difícil, mas que a Grazi conseguiu conduzir assim, de uma forma brilhante e de uma forma que não fica uma lição de moral. É uma história gostosa de se ouvir, você fica ali naquela expectativa do próximo, do próximo, do próximo, mas liga a luzinha na cabeça de quem está lendo, na cabeça de quem está ouvindo a história. Então ficou muito bom. E eu amei a história do Guido. Tô aqui ansiosa já para a Grazi já dar os spoilers do próximo, como é que tá, se já tá escrevendo, se não tá. Aí a gente podia saber em primeira mão, né? Não é? Eu também acho. Eu acho que quem tá na live hoje podia ganhar, assim, esse brinde, né? Só uma diquinha aí. Vamos ver, quem sabe, né? Daqui a pouco eu vou chamar ela aqui para conversar. Quem sabe ela não solta alguma coisa aqui. A gente consegue tirar alguma coisinha dela, né? E assim como eu perguntei para a Natália também, né? O que você dá de dica para quem quer começar a escrever, né? Às vezes a pessoa não se sente encorajada. O que você pode falar? O primeiro passo é colocar no papel, né? Tirar as ideias da cachola e colocar no papel. Porque às vezes a gente tem uma ideia brilhante e acha que vai lembrar depois. Não vai. Então veio uma ideia, veio algum começo de uma história, coloca no papel. Deixa descansar aquela ideia, guarda, depois você pega de novo, dá uma lida. Quando você lê novamente, seu olhar já vai ser outro, você vai conseguir, né, dar uma continuidade. Quando você terminar, achar que seu texto está pronto, pede algumas pessoas de confiança para te dar um feedback. Olha, o que vocês acham dessa história? Eu fiz muito isso. A minha primeira crítica é a Vitória, minha filha. Toda história que eu escrevo, ela lê. Então, a gente precisa ter essas pessoas, né, que dê pra gente um feedback. E não tenha medo. Vá mesmo com a cara, com a coragem. Se precisar de ajuda, me procura a Natália, procura a Grazi, a editora Clube da Cultura, assim, que o Flávio é uma pessoa maravilhosa, tá sempre, assim, aberto a conversar, a dar ideias. Então, não tenha medo. Hoje em dia, como a Natália falou, tá tendo muita coisa ruim e essas coisas ruins estão chegando para as nossas crianças. Então, nós, como pais responsáveis, professores, a gente precisa fazer a nossa parte. Sim. A gente precisa escrever coisas boas, coisas que vão edificar, né, a vida das crianças e de quem vai ler. Sim, e a Vitória leu o livro? Leu e ela perguntou, mãe, e aí? Aí eu falei, e aí? E agora a gente tem que esperar. Ai, meu Deus. Temos que esperar. Grazi, o que você está fazendo com as pessoas?
Tá todo mundo ansioso aí para saber o que vai acontecer. É verdade, fica aquela interrogação, né? E aí, acabou? Então, a gente já sabe que não acabou. Agora é esperar o próximo. Exatamente. Rose, eu queria te agradecer muito aqui, né? Conversar com você colaborou muito aqui com a gente, né? A gente conseguiu ver sua visão, né? Conhecer um pouquinho você como autora também e falar mais, né, dessa obra aqui que você também, né, participou ali, né, de certa forma, né, sendo amiga da Grazi, né? Vocês já escreveram juntas, então parabéns por todo o seu trabalho e muito obrigada por ter conversado com a gente. Eu que agradeço mais uma vez. Grazi, todo sucesso do mundo para você. Tenho certeza aí que o Guido vai estourar, vai faltar exemplares, a editora já vai ter que mandar fazer mais, porque a história está sensacional, o tema é maravilhoso, muito importante. Então aí, sucesso para vocês e o próximo aí comunica com a gente, porque eu já estou curiosa. Beijo para vocês. Beijo, Rose. E fiquem aqui, porque agora nós vamos chamar ela, né, que é a autora do livro, né? Então, a Grazi, ela é pedagoga, escritora e contadora de histórias. Ela tem 8 obras publicadas, né? Então, ela é uma pessoa, assim, bastante já experiente no assunto. E a gente agora vai chamar ela para conversar um pouquinho, né? Para contar mais sobre essa obra, né? E como é que foi. Então, eu vou chamá-la aqui. Vamos ver se ela entra aqui com a gente. Oi, Grazi. Oi, boa tarde. Oi, Samantha. Oi, todo mundo aí que tá ao vivo. Boa tarde, Grazi. Como é que estão as coisas aí? Muitos pedidos? Olha, eu vou até dar um recadinho aí pro pessoal. Eu não vou responder agora porque eu tô na live, mas assim que terminar a live, tá tudo anotado, né? É só falar comigo por direct, manda lá aqui no direct do meu Instagram, que eu vou entrar em contato com cada um. Quem está comprando agora já tem outro livro garantido e é só durante a live. Depois, não. Durante a live vai ganhar outro livro e vai ganhar um brinde. Então, vai estar tudo anotadinho aqui, tá tudo certo. Depois da live eu vou entrar em contato com cada um. Fiquem tranquilos. Então, não percam tempo, entrem em contato aí enquanto a gente está aqui ainda na live para vocês garantirem aí o outro livro e o brinde, tá? Não esqueçam. E, Grazi, como que começou isso? Como que você virou autora? Eu perguntei para as meninas também, mas eu quero saber de você. Como é que começou isso na sua vida? Então, a minha história até que parece um pouco com a das meninas. Desde criança, eu desenho. Não sei, eu já até ilustrei alguns livros meus, mas depois eu parei porque são 2 trabalhos. E eu não estava conseguindo conciliar meu outro trabalho com esse trabalho de ilustração. Então, a ilustração eu estou terceirizando só para gente muito boa. Então, eu desenhava na infância. E a partir dos meus desenhos, eu começava a criar história para os meus desenhos. Então, foi isso. Eu comecei assim, lá na infância. Só que aí a vida passou, não sei o quê. Eu escrevia livros e ficava lá na minha casa, na minha família. Livro assim, informal. Nada publicado, nada nesse sentido profissional que eu faço hoje. Então, era livro assim... em papel, pintado, e eu fazia meus livros. A vida passou, e aí com a minha filha, que é a minha grande inspiração, aí a minha história parece um pouco com a da Rose, porque eu comecei a comprar os livros para minha filha, né? E eu gostava de uns e não gostava de outros. Aí eu falei, gente, eu também sei fazer esse trabalho. Eu também posso falar de alguns temas com a minha filha, a partir dos meus próprios livros também, né? E foi aí que eu decidi publicar as minhas próprias histórias. Foi comprando livros para ela. Assim, tinha uns que realmente eu não gostava, mas tinha outros que eu sou apaixonada. Eu dou até dica de livro aí no meu Instagram, porque eu amo. Talvez eu goste mais de livro infantil do que a minha própria filha. Eu amo livro infantil. Infantil porque é ilustrado, né? Porque como as meninas falaram, livro não tem idade, né? A história, a lição ali que passa vai para qualquer idade. Então foi assim, depois que a Isis nasceu, comecei a publicar meus livros. Ai, que legal. E você tem alguma inspiração nesse meio da literatura? Quais são suas influências?
Então, como a Natália falou, a nossa história meio que vai linkando. Quando eu era criança, eu também não tinha muito acesso a livros. Não porque meus pais não quisessem, nem nada, é porque o acesso não era falado como é falado hoje. O acesso não era como é hoje, assim, porque hoje é muito mais fácil comprar livro. Então, dificilmente eu ia numa biblioteca, ia de vez em quando, mas o pouco que ia eu ficava encantada. Então, a minha inspiração maior surgiu, né, naquilo que eu tinha acesso. E o meu maior acesso naquela época eram os gibis do Maurício de Souza, os da Turma da Mônica e tudo. Então, assim, foi ali que eu comecei a ver. Nossa, eu achava divertidíssimo aquelas histórias, os quadrinhos e tudo. E foi ali que tudo começou, assim, nossa, que legal essa ilustração, essa história, né? E tem muita história engraçada. Foi ali, assim, eu posso dizer que ali foi o start. Ai, que legal, que legal. E aí eu tô vendo aqui as mensagens que as pessoas estão mandando, né? A Cássia falou, mãe inspirando filhos e filhos inspirando mães, né? Total. E a Natália falou, Grazi tem vários livros infantis, vocês precisam conhecer todos e este do Guido é massa demais. E falando nesse do Guido, como é que surgiu a ideia do Guido? De onde veio a inspiração para o Guido? Então, aí, de novo, eu vou para minha filha. A gente estava assistindo, foi por acaso, eu estava assistindo e ela sentou do meu lado e ano passado estavam falando, estava a questão da política. E uma pessoa estava acusando a outra de soberba. Ah, você é soberbo, você é isso, você é orgulhoso e tal. E a Isis perguntou assim, mas o que é soberba? O que eles estão falando? Aí eu tentei explicar, né? Expliquei para ela, dei exemplo. Mas assim, acho que ficou assim muito abstrato ainda. Né? Então, antes desse livro formal, que está aí na mão de vocês já, aí, de alguns, eu fiz um livrinho do Guido, porque eu gosto de história e gosto de contar história. Para mim, assim, o jeito de explicar para ela é contando história que parece que fixa mais, né? E ela consegue ter um diálogo comigo a respeito desse tema. Então, antes desse Guido aí, o meu Guido é diferente até do Guido do Flávio, mas eu amo o Guido do Flávio. Né, porque eu criei aqui, contei uma história de uma pessoa soberba. E aí ela entendeu. Né? Vou dar só um pequeno spoiler, não vou contar o livro não, mas uma parte que chamou bastante atenção aqui da minha filha, não foi nem tanta soberba exagerada do Guido, mas foi um comportamento que ele tem de não seguir regras. Ó, já estou contando alguma coisa do livro para vocês. Então ela falou, mãe, mas não pode ser assim. Eu falei, exatamente, não pode ser assim. Todos os lugares que a gente vai, a gente tem que seguir algumas coisas. Não é nada do jeito que a gente quer. Se você vai no seu trabalho, lá tem as regras. Se você mora no condomínio, aqui tem as regras. Se você vai na piscina, tem as regras da piscina. Então, assim, a vida é assim, a gente tem que seguir, né? Não é tudo oba-oba, a gente tem regras a seguir. Só uma coisinha, eu tenho que me tomar cuidado, senão daqui a pouco eu tô contando a história. Tem que tomar cuidado. Se vocês querem saber, entrem em contato com a Grazi, né? Agora ela está na live, mas depois ela responde vocês, né? Comprando o livro, ganha outro e um brinde. Então, não percam tempo aí. Né? E você falou um pouquinho da ilustração, né? Eu até comentei com a Natália que o Flávio me contou um pouquinho sobre a ilustração. Então, ele me contou alguns pontos aí, por exemplo, né? Do olhar do Guido tá sempre, né? Para baixo, né? Então, ele olha as pessoas de cima. Isso, mesmo ele, né, não tendo uma estatura assim muito alta, né? Ele tá sempre olhando as pessoas, né? De cima e tal, e eu fiquei muito impressionada, porque eram coisas que eu não tinha percebido, assim, e ele me falou, eu fiquei chocada. Como é que foi esse processo, né, da ilustração? Como que vocês conversaram? Como é que foi? Olha, antes de falar de como foi, tem que parabenizar o Flávio, porque ele foi um gênio nessa ilustração. Quando vocês adquirirem o livro, vocês vão perceber na riqueza de detalhes, né? Às vezes a gente passa despercebido da ilustração e tudo, mas ali também tem uma leitura, uma interpretação do ilustrador. Então, assim, ele foi assim, um gênio. Né? Em alguns momentos eu descrevo o Guido aí com as mãos postas na cintura, com um sorrisinho, assim, um meio sorrisinho, sabe aquele sorrisinho assim de deboche, aquele meio sorriso. Ele conseguiu passar isso na ilustração
assim, de uma forma incrível. Olha o olho dele revirando, assim, ele, ai meu Deus do céu, esse povo e tal. Então o Guido, o Flávio fez uma interpretação, eu deixei o Flávio à vontade. Eu falei, Flávio, faça seu Guido aí, do jeito que você interpretar. A gente conversou muito sobre a história e ele, olha aí, o Guido, assim, com essa carinha, com essa sobrancelha, foi uma interpretação, assim, incrível do Flávio. A riqueza de detalhes, ele, sim, foi um gênio, ele arrasou muito. Sim, e vamos mencionar também a coloração, né, do Serafim Júnior, porque eu também percebi, assim, que em determinado... As roupas do Guido, elas são muito brilhantes, né, as cores vivas, né? Já a roupa da população são cores mais apagadas, né? Mostrando que o Guido, ele pega, né, tudo que é bom, né, para si, ele não divide com as pessoas, né? Então, essa questão da coloração também foi, assim, muito genial, né? Genial, genial, é uma roupa assim muito pomposa, é um Guido assim que ele interpretou de uma forma assim, maravilhosa, ele arrasou nessas ilustrações. Ai, que legal. E como é que você conheceu a Editora Clube da Cultura? Então, eu tenho já 2 livros pela Editora Feliz, né, que é também um braço aí da Editora Clube da Cultura, e eu tenho as Tirinhas para Gostar de Ler e o Em Busca do Planeta Realidade que eu fiz com as meninas. Em 2018, eu acho, ou 2019, eu estava procurando editoras, né? Que eu já tinha publicado por outra editora e eu queria ter experiência de publicar por uma diferente. Então, naquela época, eu falei com a Joelma, não sei se você chegou a conhecer ela. Aí a Joelma que falou, que conversou comigo, que me deu o caminho das pedras, mas foi na procura de uma outra editora também para conhecer o trabalho e tudo. E foi com a Joelma que eu conversei e depois da Joelma que eu conheci o Flávio. Ai, que legal. Como é que você acha que as crianças podem se beneficiar dessa mensagem? Então, eu acho que assim, a gente aprende com exemplos. Então, a gente pode observar uma pessoa que faz coisas muito boas e aprender com o exemplo dela, e a gente pode observar com pessoas que fazem coisas não tão legais e falar, opa, isso eu não quero ser, isso eu não quero fazer. Então, das duas formas a gente aprende, porque nós somos ótimos observadores, né? Às vezes a Isis observa alguma criança fazendo uma coisa que ela não faria, ela fala, mãe, a pessoa fez tal coisa, eu não faço isso, né? Eu falei, não faz, e assim, isso aí não é legal fazer. Então, ela observou um comportamento e ela viu que aquele comportamento não é legal, que não se encaixa, e ela aprendeu com aquilo. Como que ela aprendeu? Ela não vai repetir, ela não vai fazer, porque ela sabe que aquilo não foi bom, nem para a criança, nem para quem observou. Então, nós somos observadores. Então, as crianças podem observar o comportamento do Guido para não fazer igual. Sim, exatamente, né? E a gente ficou sabendo que vai ter a continuação, ficou todo mundo muito ansioso. Tem algum spoiler, alguma coisinha assim, pequenininha que você pode contar? Gente, olha, quando eu decidi fazer a continuação é porque a gente acredita nas pessoas, a gente acredita no arrependimento, a gente acredita que as pessoas podem mudar e podem mesmo, todo mundo pode mudar. Mas aí tem gente que já leu e falou que não, que quer que o Guido continue orgulhoso em outro momento, para você ver como é a interpretação das pessoas. Tem gente que achou o Guido muito engraçado, falou assim, nossa, ele é muito engraçado. E tem gente que quer que ele se arrependa. Então, assim, você vai receber e você vai pensar assim, como que é muito pessoal a leitura também, né? Você passa uma mensagem e cada um faz uma leitura, interpreta e gosta. Tem gente que gostou do Guido. Falou assim, nossa, ele é muito engraçado, ele é uma comédia seguido. Eu falei, é mesmo, ele é muito bom. Aí outro falou que quer que ele se arrependa. Então, assim, eu tô com muita informação. Eu tava com uma ideia formada, mas os feedbacks estão chegando. Eu falei, gente, eu tenho que fazer aqui uma mescla. Então, eu tinha uma ideia inicial, mas a partir da leitura das pessoas, gente, ainda eu vou mexer nesse texto. Eu já tenho um texto bem encaminhado para continuação, mas com esses feedbacks, assim, me admirou muito alguém falasse, nossa, ele é muito engraçado, adorei o Guido. Eu falei, sério? Adorei. Ele não pode perder a essência. Então, vai ter continuação, mas eu não vou falar ainda, porque tem os feedbacks, tem uma ideia inicial, mas eu vou amadurecer o texto ainda, mas eu espero fazer uma coisa assim, para impactar a vida das crianças no sentido positivo,
né? Assim, olha, eu sou assim, mas eu posso mudar. Eu acho que eu vou seguir nessa linha. E falando em feedback, como é que tem sido o feedback do Guido, né? As crianças estão lendo, os pais estão entrando em contato com você, quais mensagens que você tem recebido? Então, são justamente essas, assim, de, ai, olha, o Guido aqui foi muito engraçado. O Guido, então, assim, não é um feedback único, é um feedback bem variado. Ele é engraçado, mas ele não gosta, essa coisa dele não seguir regras. Pegou também, falou, não, isso não é legal, então isso é uma coisa que eu posso trabalhar no próximo livro, né? Talvez uma mudança dele agora, seguindo regras, né? Todo lugar que a gente vai, a gente tem que seguir as regras do local. Isso é para sempre, isso é imutável, né? Então, assim, essa questão das regras, são vários feedbacks. Então, assim, se eu falar agora, eu vou me precipitar, entendeu? Mas assim, cada pessoa tem uma leitura, cada pessoa tem um jeito de interpretar. Sim, e é muito bacana. Tem um porquê das regras, né? Se existe uma regra, é porque tem um porquê, né? Exatamente. Tem um porquê daquela regra. E esse livro, ele trabalha muito a questão da humildade, do respeito, da empatia. Como é que você vê essas questões nos dias de hoje? Então, a empatia, a gente fala em um momento aí da empatia, é assim, como é importante você ter um olhar para o outro, um olhar empático, né? Porque às vezes a gente conversa com a pessoa e você observa que ela está só te olhando, mas às vezes ela não está nem escutando aquilo que você fala, né? Isso é muito triste, né? Porque às vezes você quer um apoio, você quer um ombro, né? Quer que a pessoa sei lá, um conselho já ajuda, né? Uma palavra amiga. E às vezes a gente não encontra, né? Então as pessoas, às vezes, elas não são empáticas, elas olham para o outro assim, indiferentemente e segue a vida. E assim, eu acho muito importante a gente trabalhar essa questão da empatia, tentar olhar para o outro não de uma forma superficial, né? Olhar ali tem uma história, ali tem uma pessoa, ali tem várias questões. Então, assim, não é assim uma coisa tão simples, né? Então a gente tem que olhar com um olhar empático para as pessoas. Então, assim, dá para trabalhar a questão da empatia também, porque aqui no momento do livro a gente fala da empatia, né? E o Guido resistiu a essa questão de ser empático também, a partir do momento que ele não aceitou aquele princípio, ele falou, não quero ser, porque assim, como é que eu vou ser empático se eu só olho para mim mesmo e tal? Então, assim, é muito importante a gente falar da empatia hoje em dia, não olhar para as pessoas com um olhar superficial, né? Olhar para a pessoa assim, olha, ali é uma pessoa, é um coração, é uma história. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar mais empático, né? Para todas as pessoas. Ai, que legal. E a Cássia perguntou se você já leu essa história para crianças, né? Se você já fez uma contação de histórias e viu a reação delas. Eu já fiz uma pequena contação, porque assim, como ele ainda está em processo de lançamento e tudo, porque eu conto meus livros até em igreja, eu conto história até em igreja, escola e tudo, em biblioteca pública, mas eu fiz uma contação para um pequeno grupo, para minha filha e mais 2 amiguinhos, e a reação deles foi muito interessante mesmo. Foi assim, nossa, não, assim não dá, né? A gente tem que seguir, a gente não pode ser assim. Então as crianças foram aprendendo com um exemplo, né? Assim eu não quero ser, foi aquilo que eu falei antes, né? E eu tenho uma estratégia para contar histórias que em determinados momentos eu faço as crianças participarem comigo da história. Então, assim, isso deixa eles mais atentos. Então, assim, eles ficam assim a história inteira esperando até o momento que eles vão participar. Então, assim, tem esse momento da participação. Espero já contar para um grupo grande, agora que eu já lancei, né? Porque aí é mais interessante ainda, tem várias reações. Mas eles ficaram bem atentos e a gente conversou e tal. Não dá para falar muito, porque senão a gente acaba contando a história, né? Mas eu acho que o pessoal até sabe mais ou menos tudo que a gente já falou, né? Mas só contei com um grupo pequeno até o momento. Ai, que legal. Então a gente aguarda aí, né, o feedback, né, das próximas leituras aí. Realmente vai ser muito interessante, né, ver uma grande quantidade de crianças aí tendo interpretações diferentes, né? Às vezes alguma delas se identifica, tá? Conhece um amiguinho que tem um comportamento assim e elas conseguem se identificar e até saber como lidar, né, com isso. Porque as pessoas são diferentes, né, e a gente tem que lidar ali com elas, né?
E quais são os seus próximos passos como autora? Ai, assim, a Natália falou aí no começo, né, que quando o escritor se encontra e começa a escrever livros, ele não consegue parar mais. E é pura verdade.